Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial. Mas antes de irmos aos artigos, eu queria registrar que nós começamos nesta semana um novo projeto, uma nova iniciativa com alguns parceiros, que é a divulgação de cards, de artes, que oferecem um acesso imediato, visual, a comparações estatísticas que podem ajudar nas reflexões sobre o tamanho do Estado, sobre o tamanho do Parlamento, entre outras questões que podem ser objeto de análise quando nós estamos refletindo sobre a realidade social brasileira. O primeiro card que nós publicamos, por exemplo, faz uma comparação entre o tamanho do parlamento no Brasil e o tamanho do parlamento nos Estados Unidos, comparando com o tamanho das populações dos respectivos países. E o segundo que nós já publicamos também faz uma comparação entre o tamanho da população de analfabetos no Brasil e o tamanho da população inteira de outros países. Então fica a dica para você que quer refinar o seu pensamento, a sua argúcia, refinar o seu espírito crítico, as suas críticas, suas fundamentações críticas, que preste atenção a esses cards. Sem mais delongas, o primeiro artigo do IL Flash de hoje é do Roberto Rachevski. Quem é o maior opositor do governo Bolsonaro? O Roberto Rachevski vinha sendo um apoiador do governo Bolsonaro no sentido de sustentar as agendas, principalmente as agendas reformistas, do Ministério da Economia, capitaneado por Paulo Guedes. E agora o Rachevski tem criticado mais o presidente e o seu entorno político. E muita gente não compreende o porquê dele estar fazendo isso. Ele vem explicar nesse artigo que permanece sendo o grande defensor das reformas, das medidas positivas, das propostas reformistas do governo Bolsonaro. Mas na concepção dele, o comportamento do presidente e do seu entorno político joga contra essas reformas, prejudica o avanço dessas reformas. Então, o maior opositor do sucesso do seu próprio governo, se nós considerarmos como sucesso a agenda reformista avançar, seria o próprio presidente Jair Bolsonaro, e por isso ele precisa ser criticado e fiscalizado para que não atrapalhe o andamento dessas reformas. Essa é a observação, é o ponto sustentado pelo Rachevski no seu artigo. Por outro lado, o ídolo de Bolsonaro nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump, foi derrotado nas eleições americanas. Ainda não houve o pronunciamento oficial do colégio eleitoral, que será em dezembro, mas os resultados divulgados pela imprensa, como acontece em todas as eleições americanas, aconteceu quando Donald Trump foi eleito. Donald Trump ganhou mais delegados, Donald Trump venceu a eleição, foi o que toda a imprensa noticiou. Mesma coisa acontece agora, declara a imprensa, repetindo a praxe em todas as eleições, que Joe Biden, do Partido Democrata, foi o vencedor. Muito bem. Essa provocação, que gerou uma série de artigos e análises com opiniões distintas, que foram ao ar no IL Flash anterior, inclusive, os colunistas e articulistas do IL falaram bastante sobre o assunto, ela é o tema, provoca para o tema do artigo do Roberto Ellery, alguns números da economia dos Estados Unidos no governo Trump. A ideia dele aqui é comparar dados econômicos, né? Mostrar em que realmente consistiu o governo Trump, para além das propagandas críticas ou apologéticas, e comparando com os governos anteriores, em especial o governo democrata de Barack Obama, no qual Joe Biden foi o vice-presidente. Os dados do Ellery, na conclusão a que ele chega, mostram que os números do Donald Trump na economia, que foram tão citados como sucesso, né? Mesmo considerando o impacto inevitável da pandemia do coronavírus sobre o seu governo, como também sobre o governo brasileiro de Jair Bolsonaro, os números não seriam tão fiscalmente responsáveis quanto a direita costuma apontar. E haveria motivos para os Estados Unidos se preocuparem no futuro próximo quanto à sua situação fiscal. É a opinião, a análise do Rachevski, que ele elenca uma série de números para sustentar esse seu diagnóstico. Preocupações sobre situação fiscal, sobre a realidade econômica, abundam no Brasil. E aí sobre o Brasil vem o artigo da Karen Meirelles, mais uma contribuição dos nossos parceiros
do Instituto Líderes do Amanhã: vale a pena ser empresário no Brasil? A vida de empresário denuncia essas preocupações. O empresário que, para os liberais e para o nosso fundador do Instituto Liberal, Donald Stuart Jr., é aquele que vai perceber o que ninguém percebe, sacar o que ninguém saca, identificar as demandas da sociedade que ninguém identifica, identificar as soluções que também ninguém identifica, é prejudicado pelo peso que o tamanho da máquina estatal e o inchaço de regulamentações, o inchaço de intrusões na livre iniciativa no Estado brasileiro exerce sobre o seu ofício. Então, esse artigo da Karen Meirelles, ele vai mostrar as dificuldades no dia a dia dessa função tão fundamental para a produção e a geração de riquezas. Na mesma linha, citando Ayn Rand, a grande filósofa objetivista, e Ludwig von Mises, o grande economista da escola austríaca, temos outro artigo também do Instituto Líderes do Amanhã que vai mostrar alguns desses problemas que pesam sobre a liberdade de iniciativa no Brasil. É um artigo do Marco Loureiro, Liberdade por Inteiro. Muitos brasileiros, diz ele, votaram conscientes de que o país que possui uma carga tributária de 35,1% do PIB, a segunda maior da América Latina, perdendo apenas para a ditadura comunista de Cuba, e é um dos mais difíceis para se empreender, o 109º no ranking Doing Business. Precisa entregar mais para a população e consumir menos da riqueza dos indivíduos e das empresas. No entanto, ele vai citar também no artigo outras mazelas que afligem a sociedade brasileira, que constrangem as nossas liberdades e que podem ser quantificadas, podem ser elencadas esquematicamente. Por exemplo, o fato de que nós somos o 105º país no ranking de liberdade de imprensa, o que é muito pouco. Significa que até essa liberdade fundamental da comunicação, da expressão, da fiscalização dos governos por parte da imprensa tem restrições apontadas nos índices, nos critérios de análise internacionais no Brasil. E também o 123º em segurança em avaliação realizada pelo Fórum Econômico Mundial, apenas para citar alguns dados. Para sair dessa situação e caminhar no rumo certo, algumas reformas precisam ser feitas e sobre uma delas fala um artigo da página Liberalismo Brazuca. Por que o Banco Central é uma pedra fundamental da liberdade econômica? O artigo defende a reforma que está em tramitação, está caminhando, né? A reforma da independência, da autonomia do Banco Central, o órgão financeiro, da gestão financeira, da emissão de moeda, que é uma tese sustentada já há bastante tempo por vários liberais, em especial os liberais da escola de Chicago, blindando, se implementada, como em diversos países desenvolvidos acontece, o órgão que é responsável por isso da interferência de controladores e gastadores compulsivos do governo. Agora a gente volta para as eleições americanas. Um artigo do Roberto Rachevski que deu o que falar. Para perdedores que adoram o poder, nenhum resultado é aceitável. O artigo do Rachevski é uma crítica dura ao presidente Donald Trump. Para ele, fraudes eventuais que sejam identificadas no sistema eleitoral, nas votações, devem ser apuradas e corrigidas, como se fez na eleição de 2004, né, com George Bush e Al Gore, que no fim não alterou o resultado da eleição, mas tudo isso pode ser feito mesmo com o perdedor declarado nesse momento, né, segundo a tradição americana, cumprimentando o vencedor pelo que parece ter sido o resultado apurado até o momento. Esse gesto, antes de ser, na visão do Rachevski, o reconhecimento de uma eventual derrota, é um voto de confiança no sistema democrático, que, por sinal, no caso de Trump, entregou a ele poder para exercer o seu mandato que se encerra neste ano de 2020. Parece, na visão do Rachevski, que esse tipo de conservador, como seria o Trump, é na realidade um radical pragmático, alguém sem princípios, que só quer seguir tradições, como os conservadores em tese fariam, quando elas são convenientes. Essa é a crítica que faz o Rachevski ao comportamento de Donald Trump em relação às eleições americanas. Na mesma linha sobre
eleições americanas, nós temos um artigo do Lucas Sampaio, que também deu o que falar. É preciso aceitar o resultado das eleições americanas. Na visão do Lucas Sampaio, que a gente sabe que é uma visão polêmica no meio da direita brasileira, Joe Biden venceu e não há nenhuma possibilidade de esse resultado ser revertido. Não houve fraude, pelo menos não fraude generalizada, e o autor elenca uma série de mentiras que foram ditas por militantes de Donald Trump e divulgadas pelo próprio presidente, e como essas mentiras foram refutadas. Alguns dos seus autores, até eles próprios, reconheceram que estavam falando besteira. Então o artigo é uma defesa do resultado das eleições americanas e de que os brasileiros, em especial os liberais e conservadores brasileiros, não percam tempo militando por algo que não tem futuro e que não tem fundo de verdade. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.